Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos das nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas. E encarnamos também como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, pois o espírito não tem sexo, como esclarece a doutrina espírita, que vai mais além. Nos diz ainda que, se quisermos chegar à tão sonhada felicidade, precisamos arrancar do nosso coração erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra e fazer desta terça-feira um dia bastante produtivo na nossa evolução espiritual. E para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos evangelhos. Hoje, o escolhido foi Mateus, que nos diz o seguinte: e ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Interessante essa colocação, né? De Jesus. O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Claro que aqui Jesus estava dizendo isso na última refeição que ele tomou com os apóstolos, porque Judas queria traí-lo, estava comendo junto com Jesus e com os seus discípulos. Por isso que Jesus disse isso. E é importante a gente compreender a profunda expressão simbólica desta frase. É que dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o Calvário doloroso. Não. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto, mas os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Realmente o fizeram, não foi? Pois é. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. E também traísse Jesus. Então, a ingratidão não é planta do campo contrário, não. A ingratidão é planta do nosso próprio coração. Então, é importante a gente compreender que o infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano ou o irmão indiferente. O verdadeiro inimigo está próximo de nós. Não são os adversários externos. Judas representa o quê? O nosso egoísmo, o nosso orgulho. Claro, passaram-se quase 2000 anos. É importante a gente compreender a queda de Judas e também devemos respeito a esse espírito que está redimido. Mas é importante lembrar a lição. Em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, mas também para os discípulos em testemunho. Este é um segundo passo do discípulo. O primeiro é o aprendizado. E aí depois vem a parte difícil, que é exemplificar, compreender, agir e perdoar. São todos verbos, e eles significam ação. Então, a partir do momento em que nós iniciamos como aprendizes, na linha do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas,
considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão do círculo externo, não, mas na nossa esfera do dia a dia. Não importa qual o segmento religioso em que estejamos. Pode ser um segmento católico, um segmento protestante, muçulmano, no judaísmo, no hinduísmo, no shintoísmo, todos os lugares é tudo igual. O grande problema não são as pessoas de fora, mas aqueles que estão junto conosco no dia a dia. Então, a calúnia, o erro, a defecção, não partem dos opositores, não, mas sim daqueles que se alimentam conosco, nos mesmos pratos da vida. Ou seja, são aqueles que nos acompanham na nossa encarnação. Claro que fazem o papel de testadores da nossa compreensão da necessidade de evolução de nos mantermos no caminho reto. Não devemos criticá-los, não. Eles servem para nos alertar de onde nós podemos falhar. Então, é importante que a gente se sinta plenamente informado a respeito disso. Para que possamos fazer o quê? Fazer como Jesus. Aceitar a crítica, aceitar a incompreensão, aceitar a traição, aceitar o julgamento, a condenação e, finalmente, aceitar a morte. Por quê? Jesus sabia que a morte não existe e que aquele sofrimento, embora atroz nos últimos momentos da sua vida, seria como um pingo de água no oceano, porque ele estava retornando à pátria espiritual. Cumprindo o seu dever, é claro. Então, que a gente compreenda tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou, o que ele colheu de bom e de ruim no seu entorno, porque este teste nos aguarda. Cada um vai ser testado lentamente, à medida em que vai evoluindo. É claro que o nosso teste não é do tamanho do teste de Jesus, não, porque nós somos ainda espíritos bastante ignorantes, com pouca evolução espiritual, mas é importante lembrar que os testes são de acordo com a nossa capacidade de ultrapassar. Ninguém recebe teste maior do que pode suportar. É que nem carregar a cruz. Ninguém recebe uma cruz maior do que o ombro. Se às vezes nos falta força, é por preguiça, é falta de vontade de superar as dificuldades da vida. Pense nisso, amigo e seguidor, e enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus e até amanhã no amanhecer com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.